A Audi não chegou em silêncio. Ela chegou fazendo barulho, levantando poeira e obrigando todo mundo a parar o que estava fazendo para olhar. Colocar o R26 na pista antes do calendário oficial não foi um detalhe logístico, foi um posicionamento político dentro da Fórmula 1. Um aviso direto, sem entrelinhas, de que essa estreia não foi pensada para cumprir tabela ou aprender devagar. Foi pensada para incomodar desde o primeiro metro rodado. Quando muita gente ainda tratava o projeto como uma promessa distante, cheia de talvez e vamos ver, o carro já estava no asfalto, e isso desmontou completamente a narrativa de que a Audi chegaria cautelosa, respeitando uma suposta curva natural de aprendizado. O shakedown aconteceu, as imagens vazaram e o efeito foi imediato. Analistas técnicos começaram a rever previsões, engenheiros rivais passaram a observar com mais atenção, e aquele sorriso de quem subestima uma novata simplesmente desapareceu. O que chamou a atenção não foi apenas o fato de o carro existir, mas o que ele deixava escapar. Porque mesmo em um dia de filmagem, mesmo com componentes claramente simplificados, o R26 revelou filosofias de construção que não combinam com um projeto tímido. O comentário que correu forte nos bastidores, levantado por quem acompanha o paddock de perto, é que várias soluções ali não são decorativas, são estruturais. São escolhas que influenciam diretamente como esse carro vai se comportar dentro do novo regulamento de 2026. E quando especialistas batem o olho e estranham, isso nunca é por acaso. O que foi visto foge do padrão esperado para uma equipe estreante. Não parece um carro que nasceu para sobreviver ao primeiro ano. Parece um carro que já nasceu querendo disputar espaço técnico com quem está aí há décadas. Isso muda completamente a leitura do projeto. Existe uma diferença enorme entre estar pronto para rodar e estar pronto para competir. E o R26, mesmo nesse estágio inicial, passa muito mais a sensação de um conceito competitivo do que de um protótipo escolar. A Audi claramente não jogou fora anos de estudo para chegar de forma conservadora. Pelo contrário, tudo indica que eles olharam para os erros recentes de outras equipes, analisaram o que deu errado em transições de regulamento anteriores e decidiram cortar caminho com agressividade técnica. Isso fica ainda mais evidente quando você observa como o carro foi concebido como um conjunto, não como peças isoladas. Nada ali parece improvisado, nada parece neutro. Cada escolha grita intenção. A Audi não montou um carro genérico esperando evoluir depois. Ela montou uma base conceitual forte, capaz de ser desenvolvida de forma direcionada, sem precisar se reinventar a cada atualização. E esse é o ponto que assusta o grid, porque quando uma equipe nova acerta o conceito logo de cara, ela economiza tempo, dinheiro e energia ao longo da temporada. Enquanto outras vão estar corrigindo erros estruturais, a Audi pode estar empilhando performance. É exatamente esse tipo de vantagem que muda o jogo em regulamentos novos. O R26 que rodou não é o carro final, isso é óbvio, mas ele já cumpre um papel essencial, mostrar que a Audi não está testando limites, ela está empurrando eles, desde o primeiro dia, desde a primeira volta, desde o primeiro vazamento de imagem. E quando uma equipe manda esse tipo de recado logo na chegada, ninguém no paddock ignora. A mensagem é clara, direta e quase gritada. A Audi não veio aprender, veio disputar espaço. E é aqui que a coisa sobe de nível, porque quanto mais você olha para o R26, mais fica claro que essa postura agressiva da Audi não é discurso de marketing. Ela está cravada no metal, na fibra e no desenho do carro. Mesmo tentando esconder o jogo, a equipe acabou deixando escapar sinais claros de que esse projeto nasceu sem medo de arriscar. O primeiro choque visual vem logo de frente. Enquanto boa parte do grid tende a soluções mais conservadoras quando estreia um regulamento novo, a Audi simplesmente ignorou o manual do "vamos com calma". 2 pilares curtos sustentando o bico, conectados diretamente à asa dianteira, algo que a gente não via aplicado dessa forma há um bom tempo. Isso não é nostalgia aerodinâmica, é provocação técnica. O bico é baixo, esculpido, agressivo. Nada ali parece pensado para agradar fotógrafo ou patrocinador. É um desenho que existe para controlar o ar com mão de ferro logo na entrada do carro. A lógica é simples e brutal. Separar o fluxo o mais cedo possível, decidir para onde cada molécula vai e não deixar o vento fazer o que quiser. Parte desce para alimentar o assoalho e o efeito solo. Parte sobe limpa, organizada, sem bagunça.
Esse tipo de solução só aparece quando a equipe tem confiança absurda nos seus cálculos. Errar aqui significa nascer com um carro instável, nervoso e imprevisível. E a Audi, mesmo sendo novata oficialmente, apostou alto. Isso por si só já desmonta aquela ideia confortável de ano de adaptação. Quem pensa em adaptação não começa assim. E se a frente já chama a atenção, o que acontece quando o olhar escorre para as laterais é ainda mais ousado. As entradas de ar posicionadas mais altas, próximas à cabeça do piloto, fogem completamente do padrão que virou regra nos últimos anos. Mas o verdadeiro choque está embaixo delas. Um recorte profundo, largo, quase agressivo demais, que afunila violentamente em direção à traseira. Isso não é estética futurista, é engenharia pura. Esse canal cria um caminho limpo para o ar, reduz turbulência, estabiliza o carro e ajuda a manter o fluxo colado onde realmente importa. O resultado teórico é um carro mais previsível em curvas longas, mais estável em mudanças rápidas de direção e menos destrutivo com os pneus. É exatamente o tipo de característica que transforma um carro bom em um carro consistente de corrida. E para segurar tudo isso no chão, a Audi não resolveu inventar moda onde não precisava. Suspensão pushrod na frente e atrás. Simples, robusta, comprovada. Isso mostra maturidade. Eles arriscam onde o ganho é alto e jogam seguro onde o risco não compensa. Esse equilíbrio é típico de equipes grandes, não de projetos apressados. Na traseira, os detalhes continuam provocando dúvidas nos rivais. A entrada de ar oval do motor, a saída de ar quente alta e reta e um difusor que aparenta ser mais estreito do que o padrão de 2025 levantam uma pergunta incômoda. Onde exatamente esse carro está gerando carga aerodinâmica atrás? Porque claramente não é do jeito convencional. Tudo isso é embrulhado naquele preto fasto que não tá ali para ficar bonito. É camuflagem, é fumaça. É a Audi dizendo, olha, mas não entende tudo. Curvas suavizadas, sombras que escondem volumes reais e superfícies que enganam o olho até de quem entende do assunto. Isso é jogo psicológico também. Claro, é preciso botar os pés no chão. Esse R26 do Shakedown muito provavelmente é um Frankenstein funcional. Um carro feito para ligar, rodar, validar sistemas e cumprir protocolo. As asas são simples demais, quase genéricas, claramente longe do pacote final. Ninguém revela a carta vencedora num dia de filmagem onde qualquer celular vira espião industrial. Mas justamente aí mora o perigo para os rivais, porque se isso é o que a Audi mostra quando está escondendo, imagina o que está guardado em Nürburgring. A complexidade real, as aletas, os recortes extremos, os detalhes cirúrgicos, tudo isso só vai aparecer quando o cronômetro passar a valer. O R26 que vimos não é o produto final, é o aviso. Um rascunho funcional que grita, a base está pronta. E em Fórmula 1, acertar a base cedo vale mais do que qualquer atualização milagrosa no meio do ano. A Audi não mostrou tudo, mas mostrou o suficiente para deixar claro que não veio brincar de Fórmula 1, veio disputar espaço. Quando a Audi coloca um carro na pista antes do calendário oficial, isso não é ansiedade, é estratégia. Em Fórmula 1, antecipar movimentos nunca é gratuito. Cada dia a mais de carro rodando significa dados, correções, validações e, principalmente, tranquilidade. E tranquilidade é algo que vale ouro quando todo o resto do grid ainda está brigando com planilhas, simulações e problemas que só aparecem quando o carro existe de verdade. O shakedown do R26 não foi feito para impressionar o público, mas para mandar um recado interno e externo ao mesmo tempo. Internamente, ele diz à equipe que o projeto está vivo, funcional e no caminho certo. Externamente, ele planta a dúvida nos rivais, porque nada incomoda mais uma equipe experiente do que ver um novato cumprir o cronograma com precisão cirúrgica, enquanto veteranos ainda lidam com atrasos e soluções improvisadas. E é exatamente aí que começa o jogo duplo da Audi. O carro que foi visto rodando parece simples demais para um regulamento tão complexo. As asas são básicas, as superfícies aparentam limpas, quase ingênuas. Para o olhar menos treinado, isso pode passar a sensação de um projeto conservador, até tímido. Mas para quem entende como a Fórmula 1 funciona nos bastidores, isso acende um alerta vermelho. Ninguém entrega aerodinâmica real em dia de filmagem. Esse tipo de evento é vitrine controlada. O carro precisa parecer completo, mas jamais definitivo.
O que vale tempo de volta, aquelas soluções cheias de microdetalhes, recortes extremos e conceitos sensíveis, fica trancado na fábrica. O que vai para a pista é uma versão neutra, feita para não ensinar nada a ninguém. A pintura preta entra exatamente nesse contexto. Ela não é só uma escolha estética ou uma homenagem ao carbono cru, ela distorce volumes, esconde profundidades e confunde leitura visual. Linhas que poderiam denunciar soluções ousadas simplesmente desaparecem sob a luz certa. É camuflagem de guerra, aplicada com precisão. Enquanto isso, o grid observa, e observa com desconforto, porque o cenário ideal para as equipes tradicionais seria ver a Audi atrasada, improvisando, correndo atrás do prejuízo. Mas o que aparece é o oposto, um carro montado, rodando, sem sinais evidentes de problema estrutural. Isso muda completamente a dinâmica psicológica do campeonato antes mesmo dele começar. A Fórmula 1 não é feita só de velocidade, ela é feita de confiança. E confiança nasce quando a equipe não precisa apagar incêndio. Cada problema resolvido cedo libera recursos para o que realmente importa: performance. Se a Audi já passou da fase de fazer o carro funcionar, ela pode dedicar tempo integral a extrair velocidade, refinar comportamento e explorar limites. Comparar esse R26 inicial com o carro que vai alinhar na primeira corrida é quase injusto. É como olhar para o esqueleto e tentar imaginar o corpo pronto. A evolução entre shakedown, testes coletivos e a estreia oficial costuma ser brutal. Superfícies crescem, asas se multiplicam, soluções aparecem quase de uma semana para outra. E quem começa cedo evolui mais rápido. A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos de equipes que esconderam o jogo até o último momento e apareceram fortes quando o campeonato começou de verdade. O perigo da Audi está exatamente aí. Ela não precisa ser a mais rápida agora, ela só precisa não estar errada. E tudo indica que o projeto não nasceu torto. Enquanto algumas equipes ainda tentam entender como casar motor, bateria e aerodinâmica dentro do novo regulamento, a Audi parece já ter organizado o tabuleiro. Isso não garante vitórias, mas garante algo igualmente valioso: margem de manobra. E em um ciclo técnico novo, quem tem margem costuma sobreviver melhor às primeiras tempestades. O R26, visto até agora, não é uma promessa de domínio, é uma ameaça silenciosa. Um lembrete de que quando uma montadora desse tamanho entra na Fórmula 1 com planejamento, dinheiro e tempo, o papel de estreante vira apenas um detalhe burocrático. O verdadeiro campeonato começa antes da primeira largada. E nesse jogo inicial, a Audi claramente largou bem posicionada. Toda essa movimentação técnica da Audi não existe no vácuo. No centro desse projeto está um nome que carrega expectativa, pressão e oportunidade na mesma proporção: Gabriel Bortoleto. E entender onde o R26 posiciona o brasileiro em 2026 é separar hype de realidade, algo que o torcedor precisa fazer para não se iludir nem subestimar o que está sendo construído. Um carro que nasce organizado muda completamente a vida de um jovem talento em início de trajetória na Fórmula 1. O maior inimigo de um jovem talento não é a falta de velocidade pura, é a instabilidade. É entrar num fim de semana sem saber se o carro vai reagir, se a estratégia vai funcionar, se qualquer ajuste vira loteria. Quando o projeto é sólido desde o início, o piloto pode focar no que realmente importa: pilotar no limite com consistência. Se a Audi realmente começa o ciclo de 2026 com um carro equilibrado, mesmo que não seja o mais rápido do grid, isso já coloca o Bortoleto em uma posição privilegiada. Ele não vai precisar compensar falhas estruturais com heroísmo, não vai ser forçado a andar além do limite para mascarar deficiência técnica. E isso, em Fórmula 1, prolonga carreiras. O cenário mais provável não é o de pódios imediatos, mas de presença constante no radar. Um carro leve, previsível e bem nascido permite brigar no meio do pelotão, aproveitar corridas caóticas, safety cars fora da hora e erros de rivais. É nesse terreno que reputações começam a ser construídas. 1º aqui, 1/8 ali, pontos somados com regularidade. É assim que equipes passam a confiar e investir ainda mais.
Outro ponto crucial é o companheiro de equipe. Dividir garagem com alguém experiente como o Hülkenberg coloca o Bortoleto em um ambiente de cobrança silenciosa, porém brutal. Não é uma disputa de marketing, é uma comparação técnica constante. Mas se o carro responde, se o projeto entrega base confiável, essa comparação deixa de ser injusta. O brasileiro pode mostrar leitura de corrida, evolução de ritmo e maturidade estratégica, coisas que vão muito além de uma volta rápida isolada. E existe um detalhe que pesa mais do que parece: percepção no paddock. Pilotos não são avaliados só por resultados brutos, mas pelo contexto em que eles acontecem. Um novato que extrai pontos de um projeto novo sem cometer erros grandes ganha respeito. Chefes de equipe enxergam isso. Engenheiros valorizam isso. O nome começa a circular como alguém seguro, trabalhável, confiável. Para o Brasil, isso tem um significado ainda maior. Não é só sobre um piloto, é sobre voltar a ser relevante na categoria. Um brasileiro em uma equipe de fábrica forte, com projeto de longo prazo, muda a narrativa, abre portas, atrai atenção, cria referências. Mas tudo isso exige paciência. A Audi não está construindo um foguete para uma temporada, está montando uma estrutura para vários anos. O sucesso do Bortoleto em 2026 não vai ser medido por troféus, mas por solidez. Poucos erros, boa leitura de corrida, crescimento claro ao longo do ano e capacidade de aproveitar oportunidades quando aparecem. Se isso acontecer, ele não será mais um nome no grid, será um ativo estratégico da Audi. No fim das contas, o R26 não define se o Bortoleto vai vencer corridas agora. Ele define se o brasileiro vai ter espaço para evoluir sem ser triturado pela Fórmula 1. E tudo indica que, pela primeira vez em muito tempo, um piloto brasileiro entra em um projeto que não pede milagres, mas entrega ferramentas. Se ele souber usar isso com cabeça fria, 2026 pode não ser o ano da glória, mas pode ser o alicerce de algo muito maior.